Então, pessoal, bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar nesse evento, né, que meu trabalho tenha sido aceito. É sempre um grande prazer vir aqui a Sobral, terra do meu pai, da minha avó, que infelizmente eu vim pouquíssimas vezes e sempre em atividades da UVA, né, todas as vezes que eu vim a Sobral. Agradeço especialmente ao meu amigo Írio Coutinho, que foi quem mais me incentivou a submeter um trabalho e vir aqui. E eu vou começar, na verdade, falando um pouco de qual é a minha situação neste exato momento, apresentando este trabalho aqui, né? O professor Márcio Gimenez me conhece há muitos anos, quando me viu aqui deve ter achado, ué, o que ele está fazendo aqui? Né? Porque eu tenho já muitos anos de estudo na área de filosofia da mente, fiz doutorado sobre John Searle, né? Tenho vários trabalhos publicados sobre o naturalismo biológico de Searle, e, na verdade, eu me interessei por esta área na última POF, lá em Recife. Né? Fui chamado por alguns amigos, o Írio, o Ricardo Silvestre, o Maxwell Moraes, e acompanhando, né, diversas sessões do GT de Filosofia da Religião, eu fiquei extremamente surpreendido assim, com a grande amplitude dos temas discutidos, muito maior do que eu imaginava, e fiquei realmente muito interessado. Mas, né, isso significa que eu não tenho lá grande percurso na filosofia da religião. Pode-se dizer até, de certo modo, que meu percurso começa agora, né, a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto. Então, antes de mais nada, eu coloquei aqui um print do SIGA, onde, né, do registro do meu projeto de pesquisa. Como vocês veem, em setembro último eu registrei esse projeto de pesquisa no UFPE, se chama Pragmática, Compreensão e Mundo da Vida, uma apreciação crítica das concepções de John Searle, Alfred Schutz e Jürgen Habermas. Sem falar muito desse projeto, que não é o tema aqui, no caso, eu transitei da filosofia da mente para o que eu chamaria de uma filosofia da realidade social, tal como é trabalhada pelo próprio Searle no livro The Construction of Social Reality, mas eu acho que através desses autores se pode trabalhar esse tema numa perspectiva muito mais ampla e rica do que Searle, por exemplo, fez. No caso, o que eu chamo aqui de apreciação crítica é uma apreciação que ela vai resultar numa recusa ou aceitação de teses, de formulações conceituais baseadas em argumentos, ou seja, é uma apreciação feita com critério, digamos. Não significa que eu esteja necessariamente negando esses autores, mas significa que eu não tenho compromisso com esses autores. Né? Eu vou trabalhar essas teorizações deles para pensar essa questão da realidade social e, eventualmente, julgar se elas são apropriadas ou não. Né? E, do mesmo modo, essa questão da religião... É para cá? Aqui. Então, eu vou fazer algumas citações, né, dos textos. Na verdade, o que talvez esse trabalho possa ser entendido como, digamos assim, uma receita de como esse tema da religião poderá ser integrado neste meu projeto atual. E aí, talvez no futuro, eu trabalhe a filosofia da religião em outras perspectivas, mas neste momento que eu acabei de registrar este projeto, eu acho que cabe uma reflexão sobre a religião, e aqui eu vou mostrar um pouco como ela pode ser feita dentro deste meu projeto atual. Que eu tenho 3 orientandos de PIB, que talvez venha a ter outros em breve. É uma coisa que está começando, então nesse momento a minha ocupação com a filosofia da religião terá que ser feita mais ou menos nestes marcos, por enquanto. Então eu leio uma citação do livro Entre Naturalismo e Religião, na qual Habermas fala sobre essa questão da laicidade do Estado, que eu, aliás, acho que após a conferência de abertura deste evento, terei que repensar a questão, assim, que o professor Carlos a colocou em termos que eu nunca havia pensado antes. Enfim, Habermas escreve, numa determinada passagem do livro, eu cito aqui só as traduções brasileiras: a abertura do parlamento para a disputa em torno de certezas da fé pode transformar o Estado no agente de uma maioria religiosa, a qual impõe sua vontade, ferindo o procedimento democrático. Este é um ponto a ser considerado na relação entre religião e política. Há esse risco que hoje nós conhecemos muito bem, né, do próprio noticiário. Por outro lado, como o professor Flávio já tratou na sua fala,
existe a ideia de que os discursos religiosos não podem ser completamente excluídos do debate público. Então, eu sintetizo aqui, né, que Habermas coloca que o Estado não pode obrigar os cidadãos religiosos a se absterem do discurso religioso quando isso for visto por eles como um ataque à sua identidade pessoal, ou seja, esse discurso tem que ter algum espaço na maneira como eles se relacionam com a política, e aí ele coloca essa ideia de uma tradução institucional, na qual as formulações construídas no vocabulário religioso sejam, né, de uma religião específica, sejam traduzidas em formulações de uma linguagem acessível em geral. Em determinado momento, Habermas coloca que isso deve ser feito num momento pré-parlamentar, porque o parlamento não seria o palco onde esse tipo de tradução deveria ser feita, que provavelmente deveria ser uma tradução cooperativa, envolvendo uma cooperação entre cidadãos religiosos e não religiosos, e no caso se buscaria então algum núcleo daquela colocação religiosa que pudesse ser aproveitado no debate público sem significar a imposição de uma crença específica sobre a maioria, que é o problema, né? Enfim, mas é aqui que eu termino de discutir, né, essa concepção de Habermas, que foi discutida muito mais detalhadamente pelo professor Flávio. O que eu faço em seguida é passar para a obra Teoria do Agir Comunicativo, porque, no caso, o que eu estou fazendo aqui, de certa maneira, é pensar, né, ou propondo, né, porque eu ainda não fiz, eu ainda irei fazer, é pensar essa questão de como o discurso religioso poderia ser apropriado no debate público a partir da pragmática formal, né, da investigação, das condições de todo entendimento possível, que aí vai entrar essa questão das concepções formais de mundo. Uma passagem que, sem dúvida, deve ser bastante relevante nesse tipo de trabalho que eu vou fazer, é a segunda parte da introdução da teoria do agir comunicativo, onde Habermas compara as visões de mundo mítico e moderna, e aí eu quero ler essas duas pequenas passagens. Habermas diz que a desmitologização do mundo significa uma dessocialização da natureza e, ao mesmo tempo, uma desnaturalização da sociedade. Isso porque, segundo ele, baseado em toda uma literatura antropológica, o pensamento mítico misturaria natureza e sociedade. E o pensamento moderno, ele teria essa característica de separar domínios que seriam importantes de serem discernidos. Então, né, em outro momento do mesmo texto, logo em seguida, ele coloca que essa desmitologização conduz a uma diferenciação conceitual entre natureza e cultura como campos de objetos. Então, o início do discernimento entre esses conceitos formais de mundo começaria nas origens do pensamento moderno. E aí nós temos a diferenciação entre esses mundos, como ele diz em outro momento, num certo diálogo também com os três mundos de Karl Popper, né, que ele discute em outra passagem da obra. Somente na medida em que se forma a concepção formal de um mundo exterior, isto é, um mundo objetivo de estados de coisas existentes, como um mundo social de normas vigentes, ou seja, o mundo exterior abrange o mundo físico e social, quando se separa esse mundo exterior, é que se pode obter um conceito complementar de um mundo interior ou de uma subjetividade. Dito isto, eu trago essa figura, que ela é muito semelhante a uma figura que se encontra no livro de Filosofia da Linguagem do professor Cláudio Costa, da UFRN. Eu fiz algo com os meus recursos do Word, um pouco mais detalhado do que aparece lá. Nós temos, então, essa tricotomia, que Habermas tira isso de um pensador alemão chamado Karl Bühler, que escreveu uma teoria da linguagem em 1934, que justamente aqui nós temos os tipos de atos de fala na concepção dele, né, que devem ser discernidos, os expressivos, que revelam vivências do mundo subjetivo, os constatativos, que representam fatos do mundo objetivo, e os regulativos, que de alguma maneira se referem a normas do mundo social.
levantando aí essas pretensões de validade respectivas, né, que é sinceridade ou veracidade, verdade e correção normativa. Para Habermas, em todo agir comunicativo, essas pretensões são levantadas, embora em manifestações específicas, uma das pretensões é enfatizada. Assim, não vou entrar nisso aqui, né? Já estamos com 11 minutos, mas eu trago outra figura só para complementar, porque essas não são todas as pretensões, então achei que seria mais apropriado colocar uma segunda figura para que nós pudéssemos digerir melhor. Além das pretensões de sinceridade, verdade e correção, que são todas elas pretensões de validade, né? O termo validade é usado por ele como um conceito mais geral que abrange essas outras pretensões de sinceridade, verdade e correção. Nós temos ainda a pretensão de compreensibilidade, porque aquele que se dirige ao outro levanta a pretensão de estar sendo compreensível, de estar usando a linguagem de maneira apropriada, e as pretensões avaliativas, que talvez não... Enfim, eu tive que colocar porque elas são importantes para o que eu vou trazer depois. Sendo muito sucinto, de virtude do tempo, essas pretensões avaliativas são pensadas por Habermas como algo que está entre a pretensão de correção normativa e a pretensão de sinceridade, porque elas dizem respeito a manifestações dos sujeitos falantes a respeito de situações estéticas, de gostos, de preferências. Aliás, esse tipo de pretensão é que seria a base da crítica estética para Habermas, né? Então, como é uma questão de gosto, há uma dimensão de subjetividade, mas não é uma subjetividade total que torna isso incomunicável, né? O sujeito tem como, de alguma maneira, exprimir para o outro e que o outro tenha uma noção, né, de entender como seria aquilo para ele, né? Enfim, vou me limitar a isto. É um tema complexo, mas eu tive que trazer porque vocês verão por quê. No que diz respeito às pretensões de verdade, logo no final da sua fala o professor Flávio tocou nesse ponto, as pretensões de verdade das religiões, elas não podem ser assumidas nesse debate público, porque justamente, porque justamente se a pretensão de verdade de uma religião específica ela é colocada no debate público, isso vai ferir a laicidade do Estado. No caso, eu trago essa citação do famoso texto de Thomas Nagel, Como é Ser um Morcego, isso faz parte da minha história na filosofia da mente. Não sei se vai dar tempo de eu ler e comentar a citação, mas isso é uma passagem do texto em que ele diz que a sua noção de subjetividade, que eu vou aqui pressupor, né, não vou ter como falar sobre isso, ela tem como corolário a ideia de que existem certos fatos que escapam aos esquemas conceituais ou sistemas de representação dos seres humanos. Então, eu trago isso apenas porque, pensando nessa questão, né, a respeito das pretensões de verdade, me parece que talvez esse seja um caminho de, digamos assim, de alguma maneira, colocar qual seria o lugar das pretensões de verdade. O que eu quero dizer é que aquilo a que se refere às crenças religiosas, né, teses específicas dessas crenças, se refere a uma realidade que talvez sempre escape aos conceitos humanos. Isso até é uma coisa que eu me lembro encontrar em Descartes, quando ele fala da incompreensibilidade divina. Deus, por ser um ser infinito, está além do nosso entendimento. Então, o que eu estou querendo dizer? As pretensões de verdade poderiam ser incluídas nesse esquema pragmático formal, nesse sentido, né, de que talvez as nossas falas com essas pretensões de verdade sejam tentativas de conceber algo que nós não podemos conceber. Mas, de qualquer maneira, nós somos levados a isso, aqui um eco aqui da crítica da razão pura de Kant. Enfim, vou me limitar a isto. Eu queria ler e comentar essa passagem, mas, de todo modo, isso fica mais como uma curiosidade, porque a pretensão de verdade não está no centro das preocupações, né? Nessa tentativa de assumir algum papel para os discursos religiosos no debate público, político. No que diz respeito às normas, acaba que eu
talvez eu possa até ler e comentar, porque faltam 15 minutos, já está terminando, é porque eu fico ansioso, né? Mas, no que diz respeito às normas, eu cito essa passagem do Entre Naturalismo e Religião, que me parece sintetizar um pouco a ideia digamos assim, da legitimidade da contribuição dos discursos religiosos para esses debates. Então, escreve Habermas, os próprios cidadãos seculares, como também os crentes de outras denominações, podem, sob certas condições, aprender algo das contribuições religiosas, tal como acontece, por exemplo, quando eles conseguem reconhecer nos conteúdos normativos de uma determinada exteriorização religiosa certas intuições que eles mesmos compartilham, as quais, porém, foram olvidadas, às vezes, há muito tempo. Pelo que eu entendi, né, não estudo esse tema há muito tempo, como já disse, mas pelo que eu entendi, esse me parece ser o foco da preocupação de Habermas, já que se trata de um debate público político. O foco dele está nas contribuições que as religiões possam ter desse ponto de vista normativo. E aí eu me recordo, assim, há poucos dias eu pela primeira vez estive em um terreiro de Umbanda, porque eu tenho 2 amigos que são, né, adeptos, quer dizer, um da Umbanda, outro do Candomblé, mas enfim, eu estive num terreiro de Umbanda e conversando com a minha amiga que é da Umbanda, eu toquei neste assunto, né, que eu vinha apresentar esse trabalho, e ela, por exemplo, me disse que as religiões afro-brasileiras, no que elas ressaltam a relação com a natureza, elas poderiam, por exemplo, ter esta contribuição para o debate político contemporâneo, né? Então, as pessoas que não são da Umbanda, né, colocando assim de uma maneira a exemplificar, poderiam encontrar nesse discurso religioso da Umbanda um conteúdo relevante para nós, sem ter que assumir as pretensões de verdade da crença da Umbanda, que possam ser incompatíveis com as pretensões de verdade da sua própria crença, seja ela qual for, né? Então, eu ia dizer uma coisa, mas acho que não dá tempo. Enfim, talvez apareça no debate. É apenas a respeito do fato, assim, da maneira como ele analisa pretensões de correção normativa e a sua racionalidade. Mas, enfim. E, finalmente, eu acho que esse é o último slide, um ponto que eu acho interessante, que aí isso eu não encontrei nos textos de Habermas, mas, assim, como eu disse, não sou lá muito versado nesses textos, né, sobre a religião, mas me parece que talvez fosse o caso também de pensar a questão das vivências religiosas. Só lembrando a terceira perna aqui da tricotomia, né, aliás, a primeira, né, se nós formos da esquerda para a direita, a dimensão das vivências. Porque existe uma dimensão de verdade, as pretensões de verdade da crença religiosa, sobre isso já falei. Existe a pretensão, as pretensões normativas, né, que eu estava falando exatamente agora, mas eu não vi isso em Habermas, pode ser ignorância minha, talvez o professor possa me dizer que em determinados textos isso seja tratado. Essa dimensão das vivências, ou seja, olhando essa tricotomia, parece faltar algum tipo de referência a esse ponto. Voltando lá para o último, então, eu faço uma pequena citação da passagem onde Habermas discute as pretensões avaliativas. Ele diz que existe o caso de manifestações avaliativas idiosincráticas, que elas são opacas aos outros, elas são tão subjetivas que os outros não têm como entender e, eventualmente, elas podem se mostrar como algo patológico até, em alguns casos. Mas ele fala de um outro caso, né? Porque ele diz, em meio a valorações particulares, pode haver algumas que apresentem caráter inovador. Estas certamente se destacam por apresentar uma expressão autêntica, por exemplo, por meio da forma estética de uma obra de arte, isto é, de uma forma que instigue os sentidos. Talvez eu esteja me arriscando muito em tocar neste ponto, porque essa dimensão do avaliativo, né, aquela quarta antena, chamemos assim, do esquema de Habermas, é um tema que ele trabalha pouco, até onde eu sei,
é um tema bastante complexo, mas ele diz isso do ponto de vista artístico, né? Sei lá, a Sagração da Primavera de Stravinsky foi vaiada e as pessoas jogavam objetos quando ela estreou em Paris e hoje é acolhida como uma obra inovadora, enfim, é isso que ele se refere, né? Mesmo algo muito estranho, como foi a Sagração da Primavera ali no início do século XX, pode se mostrar como uma manifestação artística autêntica, inovadora, que tem um valor, e eu fico imaginando que talvez se possa levar isto em consideração também no tratamento da religião, ou seja, também incluir não só a dimensão da verdade, da correção, mas essa dimensão das vivências religiosas, de alguma maneira. Enfim, pessoal, é isto. Fico muito curioso, né, por questões, objeções, críticas e sugestões. Muito obrigado.